Pai do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, Aqui quem fala é o irmão Ailton presbítero Wellington, e esse é o canal Através da Palavra. glória a Deus E por antes de isso. começar o vídeo, mais uma vez, estamos aqui já pedindo, deixe o like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe. 3 pessoas tá bom. Se quiser compartilhar com mais, a gente agradece. E Deus também. Então, irmãos, hoje a gente vai estar falando de uma cidade, né, que ela é bastante conhecida. Duas cidades, na verdade, né? Que era pertinho uma da outra, então a gente vai estar falando da cidade de Sodoma e Gomorra. É bem conhecida, todo mundo conhece ela e muitos não entendem o porquê que foi destruída. Tem gente que conhece a história e só lembra dessa parte que Deus destruiu, Deus destruiu. Mas por que Deus destruiu? O que aconteceu lá de tão grave que Deus destruiu? Então hoje a gente vai estar falando um pouco do que aconteceu lá, de como Deus tomou a iniciativa de destruir lá. E hoje a gente vai estar explicando para os irmãos que a gente vai usar o texto que se encontra em Gênesis capítulo 18 e 19, que é a passagem que relata, né, como Deus decidiu ir lá e como Deus conversou com Abraão, como ele falou que ia acontecer tudo isso. E o irmão vai estar lendo aí, irmão? Isso, não, vamos estar só fazendo umas breves leituras, né? Sodoma e Gomorra, como nosso irmão já disse, né? Uma cidade, duas cidades que já estavam em um pico de pecados que nós não conseguimos hoje mensurar, né? A quantidade de erros que eles estavam cometendo naquele lugar. Mas através da Bíblia e alguns textos que vai mostrar o que seriam alguns pecados, né? O nosso irmão separou, vai estar compartilhando conosco. Se os irmãos quiserem também nos acompanhar, vamos estar colocando no vídeo. Nós estamos agora evoluindo, né? Nas montagens dos canais de cada vídeo. Quando nós falarmos aqui também de qualquer versículo, ou nós citarmos também alguma passagem, vai estar mostrando para os irmãos que quiserem tirar as dúvidas depois sobre o texto, né? Ou se quiserem também tirar qualquer dúvida conosco, pode entrar no nosso canal, que também vamos estar colocando. Deve estar aparecendo aqui embaixo agora. E vamos lá. Sodoma e Gomorra, onde nós vamos ver no capítulo 18. Mas se você começar a ler o capítulo 18, você vai falar, não tem nada a ver. Mas se você continuar até o versículo 17, você vai ver que Deus começa a anunciar para Abraão. Ele vai começar a anunciar o que ele vai estar fazendo lá em Sodoma e Gomorra. Mas aí Abraão conversando com ele, né, começa a falar, mas se tivesse 50 pessoas, o senhor destruiria? E Deus fala, não destruiria. Se tivesse 50 pessoas, se tivesse 45, se tivesse 30, se tivesse 10 pessoas, se tivesse 10 justos, eu não destruiria aquele lugar. Ele envia os anjos, né? E assim Deus, ele salva Ló e a família dele. Não salva a mulher de Ló e nem os genros dele, porque os genros dele não queriam sair, né? E a mulher de Ló estava presa ao passado, né? Com os olhos da carnalidade, ela olhou para trás. Olhou para trás. Com saudade daquela vida, né? Daquela vida e que acabou levando ela até a morte. Então, mas qual foi os pecados que fez Deus destruir a cidade? Quais foram alguns pecados? A gente vai estar relatando alguns aqui e usando uns versículos como referência, que os profetas vão fazendo comparação dos pecados dos dias que eles estavam vivendo com os pecados que tinham lá em Sodoma e Gomorra. E eu vou estar citando já aqui, ó, sobre o que tinha lá, que era adultério. Mentira, hipocrisia, que está aqui também em Jeremias 23, no capítulo 14, que diz assim, ó: mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Então, irmãos, lá tinha adultério, mentira, hipocrisia, e tinha isso daqui também que o profeta fala,
que Fortalecem as mãos dos malfeitores. que ele quis dizer com isso? Tipo aquele cara que acoberta quem faz o erro. O cara faz o erro, ele passa um pano. Ele acoberta. Pior que tem pessoa ele que ainda apoia. fala, né? Não é eu. Não é eu, é fulano, mas tá no erro do mesmo jeito. Não, Se tá acobertando, tá no erro do mesmo jeito. É isso mesmo. Então, ó, você vê, um pecado desse foi comparado com a época de Sodoma e Gomorra. O que mais tem é isso hoje em dia. O cara faz o erro, não vou falar nada, vou passar um pano ali pra ele. Tá acobertando. Tá cobertando e tá sendo comparado com uma das cidades que foi destruída por Deus. Então, irmãos, lá tem também, teve também, né, desobediência e soberba. A desobediência a gente vê em Isaías capítulo 1, 10, que o profeta tá fazendo comparação também, e soberba lá em Ezequiel 16, 49. Agora tinha um pecado lá que reinava, lá, querendo ou não, era um dos piores. Na verdade, todos os pecados são ruins, né, aos olhos de Deus. Mas esse eu falo que é um dos piores, porque hoje em dia, se você falar desse pecado, você apontar que alguém está fazendo esse tipo de pecado, é polêmico. O pessoal já fica com raiva, já quer te processar, já quer te denunciar, e você acaba sendo preso por você estar falando a verdade e simplesmente o que Deus está falando. Não é nós que está falando, é o que a palavra de Deus está falando. Então, eu vou estar citando aqui, ó, em Romanos 1, no capítulo 26 e 27, que é o pecado que eles praticavam lá também, que era o pecado da homossexualidade. Eles praticavam lá isso daí. E Romanos 1, 26 e 27, diz assim, ó, e semelhante também os homens... Não, desculpa, irmãos. Desculpa, estava lendo 27 aqui, ó, 26 e 27. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então era esse pecado que eles praticavam lá. Como a gente sabe que praticavam isso lá? Porque lá na passagem não fala homem com homem. Então, como que a gente sabe disso? Vamos estar vendo no capítulo 19, no versículo 5. Isso. Dá uma lida aí, irmão. Eu vou estar lendo também até o versículo 8. Ele também vai ter o mesmo sentido também, o mesmo pensamento, vai estar mostrando também a mesma coisa, tá? E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, para que o conhecemos. Esse conhecemos não é tipo prazer, tudo bem? Não, esse conhecemos é uma palavra que eles colocaram, né, na Bíblia, por conta da Bíblia ser santa e pura, que seria o ato de ter relação sexual. E a gente vê essa expressão conhecer alguém lá no Novo Testamento também. Sim. Quando diz que a Maria estava grávida do Espírito Santo, né? Concebeu pelo Espírito Santo o menino Jesus, né? Lá na Bíblia diz que José não conheceu Maria enquanto Jesus não foi gerado, entendeu? Enquanto ela não teve Jesus, enquanto ela não deu a luz a Jesus, José não a conheceu ela. Então, José não teve relação com ela enquanto ela estava com a barriga grande, enquanto ela estava com Jesus na barriga. Então, não conheceu ela, que é no mesmo sentido em que os caras estavam falando que queria conhecer os anjos. Não era prazer, irmão. Prazer, irmão. Não era isso. Não. Eles queriam ter ato com os anjos. E por que a gente fala que era a prática da homossexualidade? Porque os anjos desceram como forma de homem. Então, se tinha outros homens querendo conhecer os anjos que estavam em forma de homens, então era prática. Era prática. Então, irmãos, eles praticavam essa prática também da homossexualidade. Ainda que vai continuar, vai dizer já da mesma forma de conhecer.
Aí nós vamos estar entendendo também. Versículo 6 do capítulo 19, tá? Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo vós que não façais mal. Eis aqui 2 filhas, tenho que ainda não conheceram o varão. Não conheceram. Fora vou-los trarei e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Aqui mais uma vez, né? Está falando de conhecer e também está afirmando que eles eram varões. E outra, Ló estava oferecendo 2 filhas virgens. Naquela época, casar com uma mulher virgem era um mérito. E os caras não quis saber das meninas virgens. Sim. Eles queriam os varões. É. Queriam varões, porque se eles não tivessem nessa prática aqui de homossexualidade, eles não iam querer os varões, eles iam abraçar as filhas. Não, beleza, então quero a filha, quero a mulher. Não, eles queriam o cara, queriam os homens, queriam os anjos. Entendeu, irmãos? Mas aí, o porquê que Deus foi lá e destruiu? Só por conta do pecado? Foi por outra causa também, que a gente vai estar vendo aqui, ó, no versículo 13, Isso. do capítulo 19. Pode ler, irmão? Pois nós vamos destruir este lugar. Os anjos falando para Ló. Porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. O clamor que ele estava fazendo, né? Ele também não estava achando aquelas coisas que ele estava vendo legal. Ele estava clamando a Deus, né? E o Senhor nos enviou a destruir. E a gente vê aqui também no 18, né, que quando os anjos estavam tendo aquela conversa e o próprio Senhor estava tendo aquela conversa com Abraão, ele mesmo fala que o pecado se agravou. Estava grave o pecado ali. Todos os pecados eles estavam vivendo como se fossem normais. E iam se espalhar pelo mundo inteiro. E a gente vê nos dias de hoje, será que não é meio semelhante? Hoje em dia tem os pecados que todo mundo já se acha que é normal, todo mundo pratica como se não fosse nada, que fosse normal. Ah, não dá nada, não vai acontecer nada não, Deus não liga para isso não. Liga sim. Não é à toa que ele destruiu a cidade, para que não se espalhasse pelo mundo. E outra, ele destruiu a cidade não foi só por causa do pecado da homossexualidade, não foi só isso. Adultério, mentira, hipocrisia, desobediência, soberbos, foi por causa de todos os pecados. Porque aos olhos de Deus, todos pecado é a mesma coisa. Não é pecadinho, pecadão, o meu pecado é pior que o seu. Não, todos são iguais. Todos são iguais. Então não é só o cara que pratica a homossexualidade que vai ser condenado. Não é só ele. O adúltero também, o mentiroso também, o soberbo também. Todos esses vão. Não é só o fofoqueiro também. Todos esses vão. Desobediência também. O diabo ele desobedeceu. Entendeu? Ele foi desobediente e suicida, né? Que a Bíblia mesmo diz que ele foi suicida e o decreto dele já está decretado. E não é só, mais uma vez, hein? Para não gerar polêmica, a gente não está falando que é só o homossexual que vai ser condenado. É o adúltero, é o falso, é o mentiroso, é todos esses que praticam a iniquidade aos olhos do Senhor. Não é só um, não é só outro. Porque você pensa que você está traindo sua mulher e quer julgar o cara que é mentiroso, você pensa que só ele que vai? Não, você que trai a mulher também, é todos. Não adianta. Não adianta. Nós estamos aqui para falar de um Deus que foi revelado através da palavra, né? Nós conhecemos ele através da Bíblia. E o que a Bíblia condena, nós simplesmente não praticamos ou simplesmente nós tentamos não praticar, né? Nós somos pecadores também. Nós não estamos aqui simplesmente para ficar apontando o seu erro e falar que você está errado e isso. Nós também somos errantes, nós também pecamos, nós também somos falhos, mas nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus. Né? E também... Versículo 19, depois os irmãos dá... Capítulo 19.
capítulo 19, Isso. versículo 24 e 38. Ali está descrevendo como Deus destruiu a cidade. Mandou fogo do céu com enxofre e não escapou ninguém. Todo mundo que estava lá, não escapou ninguém. E hoje nós viemos, através desse vídeo, né, tentar abrir os olhos dos irmãos. Se vocês quiserem também, pode mandar mensagem aonde isso está escrito que é pecado. Nós vamos estar mostrando para você através da Bíblia. E o nosso canal é através da palavra. Então nós vamos estar mostrando para você através da palavra aonde está o pecado. Mas nós também viemos falar para você que ainda há tempo de se converter. Sim. Há tempo, e se esse vídeo chegou até você, se é um erro que você está fazendo, que você está cometendo, que você está como se já fosse normal, né? Esse é o pior pecado, que é o que você já normaliza tudo. Isso é embaçado. Deus tem enviado esse vídeo para você e tem te dado uma chance de você se converter aos caminhos dele. Porque ele está à porta e bate. Sim. A volta dele está próxima. Muito próxima. E ele está dando mais uma chance para que nós se arrependa dos nossos pecados. Porque o viver com Cristo é isso. Você negar a sua vontade, negar o seu eu, pegar a sua cruz e caminhar através dele e simplesmente reconhecendo que você é pecador, mas que a palavra dele tem que ser anunciada e não tem que ser mudada. É isso mesmo. Né? Porque como o nosso irmão diz, a gente também somos pecadores. A gente não escapa também. Sim. Mas a nossa diferença é que a gente reconhece que não consegue ir para o céu, né, sem a ajuda de Cristo. Que a gente reconhece que somos verdadeiros pecadores, não normalizamos o pecado. E a gente crê que só com Cristo que a gente vai conseguir. E é isso que nós temos que fazer. Então não fiquem falando, achando que nós estamos apontando o seu erro. Porque nós estamos aqui simplesmente falando algo da palavra de Deus. Estamos aqui mostrando o que nós acreditamos, né? E que a palavra de Deus chegue até você. Que você também possa reconhecer que a palavra de Deus é verdadeira. Reconhecer que só existe só um Deus. Reconhecer que só existe só um caminho. Reconhecer que nós somos falhos e reconhecer que é uma oportunidade que Deus te dá de transformar a sua vida através da palavra dele. Amém? Mais uma vez, queremos agradecer por até aqui você nos acompanhar. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Mais uma vez, pedimos para você estar curtindo, compartilhando e que Deus venha ser com você grandemente. Amém. Amém. Graças a Deus.